Olá, bem-vindo a esta videoaula do curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados da Escola Superior de Guerra. Vamos verificar com mais detalhes os âmbitos de aplicação do DICA, segundo a razão da matéria, pessoa, tempo e lugar. Faremos uso do conteúdo sobre fundamentos, tratados e convenções do DICA visto nas unidades de ensino anteriores. A aplicação das normas do DICA está condicionada à relação jurídica estabelecida pela natureza material do conflito, pela qualidade das pessoas envolvidas, pela temporalidade e pelo território. Dividiremos essa apresentação em duas partes, considerando conflitos armados internacionais, que chamaremos de CAI, e conflitos armados não internacionais, que chamaremos de CANI. A partir de agora, convido os senhores a se projetarem na condição de combatentes ou de pessoas protegidas. Vamos conceber o cenário de um CAI e definir onde cada um se enquadraria nos critérios de aplicação do regramento humanitário. Vamos iniciar falando sobre as particularidades do âmbito de aplicação do DICA nos conflitos armados internacionais, CAI. Primeiro, vamos nos referir ao âmbito de aplicação em razão da matéria, ou seja, conforme a natureza do conflito. Eu pergunto aos senhores, o que é um CAI? Tanto o artigo 2º comum para as 4 Convenções de Genebra de 1949, como o artigo 1º do Protocolo Adicional 1, estabelecem pressupostos para reconhecer a existência de um conflito armado internacional. Embora, em 1949, os Estados somente se encontrassem dispostos a incluir em tal concepção o enfrentamento entre Estados, em 1977, a irrupção da vontade da vida independente de um grande número de Estados descolonizados determinou que a luta dos povos por sua autodeterminação também fosse considerada como um conflito armado internacional. Um fator que influenciou fortemente esta inclusão tem a ver com o chamado princípio da autodeterminação dos povos, que já tinha sido expressado em 1960 na Assembleia Geral da ONU, com a Declaração sobre a concessão de independência aos países e povos coloniais. Desta forma, de acordo com o DICA, são 3 as situações em que deve ser aplicado o regime jurídico inerente a conflito armado internacional. Primeira, no confronto entre 2 ou mais Estados, seja quando há declaração de guerra ou mesmo quando ela não é reconhecida. Segunda, nos casos de ocupação parcial ou total do território de uma das altas partes contratantes, ainda que não haja resistência militar. Terceira, na luta de um povo contra a dominação colonial, ocupação estrangeira ou regimes racistas no exercício do direito à autodeterminação. Devemos destacar que o verdadeiro critério identificador de um CAI é a qualificação dos sujeitos que se enfrentam. Isso deve ser levado em conta mais do que o âmbito territorial ou a prolongação do conflito no tempo. Vejamos agora o âmbito de aplicação em razão das pessoas, os sujeitos ativos e passivos das regras do DICA. Normas de CAI são destinadas basicamente aos estados ou movimentos de libertação nacional no âmbito de um conflito contra uma dominação colonial, racista ou estrangeira, como acabamos de citar. Nesse sentido, os estados são os principais destinatários das disposições do DICA. Eles são vinculados por elas e incorrem em responsabilidade internacional pelo seu descumprimento. Os movimentos de libertação nacional que exercem o direito à autodeterminação, mesmo que eles não tenham assinado essas disposições também, devem observância ao DICA, na medida que o âmbito subjetivo das normas os envolve diretamente. No entanto, merece ser sempre lembrado que no âmbito de um CAI também poderá ocorrer a presença das instituições internacionais, realizando missões de interposição, como, por exemplo, as Forças de Paz das Nações Unidas, ou o trabalho de assistência humanitária, como é o caso, por exemplo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o grande promovedor do respeito ao DICA. A este respeito, a ONU firmou um compromisso por meio de boletim do secretário-geral, segundo o qual os contingentes dos capacetes azuis e a própria organização, em última análise, são obrigados a respeitar as regras do DICA no contexto dos conflitos em que atuem. Finalmente, quaisquer indivíduos devem também cumprir com essas disposições do DICA. Nessa medida, o seu descumprimento não só cria responsabilidade para o Estado a qual pertence, como também para eles mesmos, individualmente considerados por meio de um sistema punitivo. Em suma,
todos aqueles que podem participar de um CAI encontram-se obrigados a cumprir as normas humanitárias. Cabe citar um aspecto particular desse tipo de conflito, que é a possibilidade da presença das potências protetoras, com a finalidade de auxiliar as partes no cumprimento de suas obrigações. Na definição de Krzysztof Schinarski, consultor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, potência protetora é aquele Estado neutro, no conflito, responsável pela salvaguarda dos interesses das partes beligerantes no país inimigo e, em particular, por velar pela aplicação das convenções. Essa possibilidade tem longa data no DICA, remetendo-se ao século XVI. Contudo, foi somente no século XX que adquiriu grande importância. Em 1949, o Instituto das Potências Protetoras foi previsto em todas as convenções de Genebra, com algumas peculiaridades, inclusive prevendo um procedimento para sua substituição por um organismo imparcial, como pode ser o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para quando sua designação não seja viável. Exemplos de potências protetoras ocorreram em 1982, durante o conflito entre o Reino Unido e a Argentina no Atlântico Sul. A Argentina designou o Brasil para representar os seus interesses perante o Reino Unido. O Reino Unido, por sua vez, designou a Suíça para atuar como seu representante junto à Argentina. Do ponto de vista passivo, são sujeitos beneficiários das regras de DICA tanto as pessoas que não participam diretamente das hostilidades, como as que participam e devem ser preservadas de danos ou sofrimentos desnecessários. O significado de pessoas não envolvidas diretamente nas hostilidades inclui civis, membros das Forças Armadas que tenham deposto suas armas e pessoas colocadas fora de combate por doença, ferimento, detenção ou qualquer outra causa. Além disso, o DICA também fornece proteção aos próprios contendores. Neste caso, trata-se de conciliar a necessidade militar com o princípio da humanidade, como, por exemplo, a proibição de danos desnecessários ao adversário, ou seja, o dano que ultrapassa a necessidade militar, como o uso de armas laser, entre outras. Em termos de responsabilidade pelo cumprimento dessas obrigações, corresponde ao Estado o dever de garantir a observância das normas, aproveitando como exemplo, no caso de ocupação, é a potência ocupante que deverá restabelecer e garantir a ordem pública e a segurança no território ocupado sob sua autoridade. Caberá aos comandantes militares, no terreno, a prevenção e repressão aos atos que vão contra os direitos das pessoas que estão sob o seu controle ou submetidas à sua autoridade. Passamos à abordagem do âmbito de aplicação em razão do tempo. Quanto a esse critério, o DICA tem aspectos bem peculiares. Para estudar esse caso, vamos fazer uma remissão ao processo judicial contra Duško Tadić, acusado por violação das normas do DICA durante o conflito na ex-Iugoslávia, em que serviu para definir bases para o direito penal internacional. No caso Tadić, o julgado pelo Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia em 1997 fez observar que o alcance geográfico e temporal de um conflito armado se estende para além do tempo e lugar exatos das hostilidades. Esta afirmação é importante, tomando-se em conta que as regras existentes não prevêem nada específico sobre o assunto. Dessa perspectiva temporal, e compreendendo que o conflito armado implica necessariamente em violência armada, a aplicação do DICA começa com o início das hostilidades, e não apenas com a ameaça de cometê-las, e termina após a cessação das hostilidades, quando são concluídas as operações militares ou a ocupação beligerante, se existir. Notem, portanto, que há uma aplicação extensiva do DICA no tempo que impede de deixar desprotegidas as pessoas envolvidas em um conflito armado, mesmo quando ele, em termos gerais, pode estar terminado. Este tema é bem relevante. Foi o caso dos prisioneiros do conflito entre Irã e Iraque, ocorrido entre 1980 e 1988, que levaram mais de 10 anos para serem repatriados. Na verdade, desde o início daquele conflito, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha supervisionou a repatriação de mais de 97 mil prisioneiros de guerra em âmbitos dos lados e continuou esse trabalho por meio do diálogo com esses estados, lembrando-lhes que as suas obrigações devem ser cumpridas. Outra situação ocorreu no âmbito do conflito no Saara Ocidental, da Frente Polisário e as autoridades marroquinas, entre 1975 e 1989, no qual existiram prisioneiros de guerra
que somente foram repatriados em 2005, após mais de 15 anos em cativeiro. Por último, vamos falar do âmbito de aplicação do DICA em razão do lugar. Na verdade, não se encontra nenhuma disposição específica do DICA em termos de aplicação no âmbito espacial. Portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal Penal para a antiga ex-Iugoslávia merece ser destacado mais uma vez quando aponta que a aplicação espacial do DICA pode ser conectada diretamente ao restrito espaço geográfico em que são desenvolvidas as hostilidades, como, por exemplo, disposições específicas sobre a condução das operações na zona de combate. Mas também pode se referir a todo o território da parte em conflito, como, por exemplo, o regime específico para os prisioneiros ou para os deslocados civis encontrados na zona do interior. Em qualquer caso, na ocorrência de um CAI, a aplicação do DICA acaba se estendendo a todo o território dos estados em conflito. Assim, chegamos ao final desta primeira parte da aula. Parabéns aos senhores que conseguiram durar na ação até aqui. Ultrapassados esses objetivos, vamos manter a impulsão direcionados para a segunda parte, verificando os âmbitos de aplicação do DICA nos conflitos armados não internacionais, CANI. As referências desta videoaula e a leitura complementar recomendada poderão ser acessadas na página eletrônica do curso, no portal da Escola Superior de Guerra, em www.esg.br. Bons estudos e até breve!